Mas olha só, gente, primeiro vamos entender aqui a ação da insulina em dois locais que são importantes para entender a fisiopatologia do diabetes e também da resistência à insulina, tá? Primeiro no músculo, ó. A insulina ela age no seu receptor, então ela se liga no receptor de insulina e esse receptor de insulina ele vai ativar uma cascata de mudanças dentro da nossa célula muscular, iniciando por uma fosforilação dos resíduos de receptores de insulina, que são esses IRS, certo? Então, a partir dessa ativação no seu receptor, a insulina causa uma mudança, uma cascata de ativação dentro da célula, e isso vai finalizar no que? Numa translocação de GLUT4, que são os transportadores de glicose, para a membrana do músculo. E aí o músculo ele se torna o quê? Um captador de glicose. A glicose vai lá e entra no músculo. Se a insulina toca aqui e essas reações dentro não acontecem de uma forma adequada, essa cascata de ativação não acontece de uma forma adequada, esse transportador GLUT4 ele não vai para a membrana. E aí a glicose ela não entra no músculo. Então o músculo ele não se torna um captador de glicose, certo? Esse é um ponto. Então a insulina age no músculo, abrindo as portas do músculo para a glicose entrar. Se a insulina está tocando no seu receptor e a mágica não está acontecendo lá dentro, as portas não se abrem e a glicose não entra, beleza? Olha só o que é que a insulina faz no tecido adiposo, ó. Quando a insulina ela se liga no receptor lá no tecido adiposo, o que é que ela vai fazer, ó? Ela vai inibir a lipólise. A lipólise é justamente a quebra do triacilglicerol em ácidos graxos livres e glicerol. Essa é a lipólise. A lipólise é o quê? Ó? Tem lá o hormônio, a enzima lipase hormônio sensível, é uma enzima. Quando essa enzima é ativada, o que é que ela faz? Ela vai quebrar o triacilglicerol, que está lá armazenado no nosso tecido adiposo, em ácidos graxos livres e glicerol. Esses ácidos graxos livres e glicerol vão principalmente para o fígado. A insulina, quando ela toca lá no nosso tecido adiposo, o que é que ela faz? Ela inibe esse processo. Então ela para, ó, vamos parar aí de lipólise, vamos parar de quebrar o triacilglicerol em ácidos graxos livres e glicerol. E aí você diminui a chegada de glicerol e de ácidos graxos livres para o fígado. Quando a insulina está tocando aqui no tecido adiposo e ela não está cumprindo o seu papel, porque essa cascata de reações que acontece dentro da célula não está acontecendo da melhor maneira, ela tanto não capta glicose, o tecido adiposo, o adipócito, tanto diminui a captação de glicose, como também não freia a lipólise. E esse é um ponto crucial para a gente entender a fisiopatologia do diabetes, entendeu? Então, olha só, a insulina no músculo, ela aumenta a captação de glicose no músculo, a insulina no tecido adiposo, ela aumenta a captação de glicose e ela diminui a lipólise. Se a insulina não age no músculo, não tem glicose entrando no músculo. Se a insulina não age no tecido adiposo, não tem glicose entrando no tecido adiposo e tem mais lipólise acontecendo. Então tem ácidos graxos livres e glicerol chegando no fígado num ritmo maior, beleza? Entendam bem esse papel, ó. Então, no diabético, o que é que acontece, ó? A insulina toca aqui, diabético do tipo 2. Insulina toca aqui e essa cascata não acontece, certo? Uma resistência à ação da insulina. E aqui no fígado, qual é o papel da insulina no fígado? O papel da insulina no fígado é inibir a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a produção de glicose a partir de outros substratos. Então, o nosso fígado, ele fica ali produzindo glicose e a insulina, ela para essa produção. Quando o fígado produz glicose, o que é que ele faz? Ó? Ele vai cuspindo a glicose na corrente sanguínea. Ó. Vai produzindo glicose e vai botando na corrente sanguínea. Por que que o fígado faz isso? Para manter a glicemia estável no período de jejum. E aí, quando você come, o que é que a insulina faz? A insulina vai lá no fígado, ó, o fígado, a gente está alimentado. Vamos parar aí de produzir glicose. Aí o fígado para de produzir glicose e aí você tem menos glicose entrando na corrente sanguínea. Além disso, a insulina também, ela aumenta ela aumenta a formação de glicogênio dentro do fígado. E aí o que é que acontece? Ó, quando a insulina está agindo no fígado, o fígado para de produzir glicose e ele começa a armazenar glicose. Quando a insulina não age bem no fígado, o fígado continua produzindo glicose, mesmo quando a gente está alimentado, jogando na corrente sanguínea, e ele ainda para de armazenar. Então, o fígado, ao invés de virar um cara que armazena glicose, ele vira um cara que produz glicose e que taca glicose na corrente sanguínea. Isso é muito bom no estado de jejum, mas a insulina ela inibe esses processos. Quando a insulina não está funcionando bem no fígado, o que é que acontece? Esse processo não é inibido e a glicemia fica alta, porque o fígado está cuspindo glicose na corrente sanguínea.
Vocês entenderam aí como é que funciona mais ou menos essa fisiopatologia?